Então, muito boa noite a todos. Vamos para nosso segundo encontro de direitos reais. A gente está estudando uma apostila introdutória de noções gerais dos direitos reais, né? E a gente viu alguns conceitos, distinção entre direitos reais e direitos obrigacionais. A gente estava vendo também características dos direitos reais, né? Características peculiares dos direitos reais. E a gente parou, salvo engano, no ponto da taxatividade, na característica da taxatividade. Está aí na tela de vocês, taxatividade. Deixar aqui só registrado que, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, faça usando o microfone, porque fica minimizado aqui para mim o chat quando a gente entra nesse modo de compartilhamento de tela aqui, viu? Então vamos lá, taxatividade. Toda vez que a gente estiver diante de um direito subjetivo que tem essa característica da taxatividade, quer dizer que ele é uma espécie de direito, esse direito ao qual a gente estiver fazendo referência, é um direito cujas espécies estão especificamente, taxativamente previstas na legislação. Essa é uma característica comum ao ramo do direito público, né? Direito público ele tem uma aproximação com normas de direito cogentes, né? Normas imperativas e que normalmente estabelecem disposições taxativas. Quando, por exemplo, a gente vai estudar contratos administrativos, né? Contratos da administração pública, as espécies de contratação relativas à administração pública, elas são taxativas previstas na lei de licitação. O poder público só pode contratar naquelas modalidades previstas na lei. O que acontece diferente no universo particular, né? No universo entre particulares. Os contratos entre particulares, eles não são institutos taxativos. Nós temos contratos típicos previstos na legislação, mas temos também contratos atípicos, contratos que podem ser criados a partir da criatividade das partes. Aqui nos direitos reais, a gente se aproxima muito desse regime de ordem pública, um regime de normas cogentes de rol taxativo, que não admite que os particulares, por criação da autonomia privada deles, inovem outras formas de direitos reais. Então, os particulares não podem criar formas de direitos reais, a não ser através do Congresso, com a votação, com a lei específica, na qual se discuta e se discipline uma nova modalidade de direitos reais. Então, os direitos reais possuem a característica da taxatividade, justamente por ter essa aproximação com os institutos de ordem pública, né? Eles estão inseridos em um regime de ordem pública. E aí, o nosso rol de direitos reais, ele vem encartado no artigo 1225 do Código Civil, além de leis especiais, né? A gente pode ter direitos reais previstos fora do Código Civil? Podemos, mas desde que seja previsto em leis especiais. Então, como exemplo aqui, da alienação fiduciária de imóveis, regulada pela Lei 9514 de 1997. Então, o rol de direitos reais é um rol taxativo, é um rol números clausus, quer dizer, né, números enclausurados, números presos, só aquelas espécies previamente previstas que valem, beleza? Então, taxatividade é uma das características dos direitos reais. Vamos dar uma olhada aqui no Código Civil? Olha o Código Civil na tela de vocês aí, ó.
a gente ainda não deu essa, não sei se a gente abriu o Código Civil aqui, nesse curso de Direitos Reais, mas está aí na tela, Direitos Reais, é o livro 3 da parte especial do Código Civil. Lembram que a gente viu aquela linha do tempo da vida do Código Civil, né? Parte geral no início, depois parte especial. O terceiro livro é o livro do Direito das Coisas. O primeiro livro é o livro que trata das obrigações. O segundo livro é o livro que trata do direito de empresa, o direito empresarial. E o terceiro livro, o livro do direito das coisas. Aí percebam que o livro do direito das coisas começa com a posse, o estudo da posse, que a gente vai ver na nossa próxima apostila. Aqui a gente tem a disciplina legislativa da posse, a partir do artigo 1196, né? Aí a gente vai até o 1203 com as regras gerais. A partir do 1204, aquisição da posse e depois efeitos e perda da posse. Beleza? E aí depois a gente entra nos direitos reais. Tá vendo aí a distinção entre direito das coisas e direitos reais? Direitos reais é um título inserido no direito das coisas. Então, na minha opinião, o melhor nome para essa disciplina é direito das coisas, porque a gente vai estudar, além dos direitos reais, outros institutos como a posse. A posse não é um direito real porque não está no rol do 1225, que a gente acabou de ver que é o rol taxativo do Código Civil que traz quais são os direitos reais. Então, aí na tela de vocês, ó. Quais são os direitos reais? A propriedade, direito real clássico por excelência, o direito real mais completo que tem, é o direito real que abarca as maiores características em si. Aí nós temos a superfície, servidões, usufruto, uso, habitação, direito do promitente comprador de imóvel, penhor, hipoteca, anticrese, concessão de uso especial para fins de moradia, veja que foi inserida recentemente, ó. Isso aqui é para garantir direitos à população de baixa renda. Foi inserida aqui em 2007, concessão de uso especial para fins de moradia, que a gente vai ver o que é. Concessão de direito real de uso, mais recente ainda, ó, 2017. Veja que quem insere isso aqui, ó, é lei ordinária, né, para alterar o Código Civil, que é uma lei ordinária. E o direito de laje, ó, direito de laje, direito de fazer um puxadinho. Quer dizer, as pessoas já tinham esse direito, né? Mas agora ele está regulamentado. Agora você pode ter uma matrícula específica da laje que foi construída. Então, olha aí o direito de laje como um direito real. Então, essas são as 13 hipóteses de direitos reais, deixa eu ver se eu abro mais um pouquinho aqui, as 13 hipóteses de direitos reais previstas no Código Civil, taxativamente. Só podem essas aí, nem mais nem menos. Beleza? Então, a taxatividade é uma característica dos direitos reais por implicar em um instituto de ordem pública, de normas de ordem pública. Beleza? Então, tá aí a taxatividade. Essa taxatividade dos direitos reais, meus amigos, ela surgiu lá no século XIX. Vou mudar aqui. Surgiu no século XIX como uma garantia, né? Como uma segurança jurídica para o proprietário contra eventuais interferências do poder estatal. Então, o fato do rol ser taxativo dá uma segurança jurídica para os particulares, para os burgueses, né? Século XIX aí, Revolução Burguesa, Código Napoleônico bem no início do século, 1804, surgiu o Código Napoleônico, que foi a obra de Napoleão, da qual ele mais se orgulha, né? Napoleão disse isso, que o Código Civil dele foi um legado muito maior do que todas as batalhas que ele venceu na vida, todas as guerras que ele venceu. E porque no momento, era uma ponte, né? Ligando o passado do direito romano, do direito da antiguidade, para o futuro. E realmente o Código Civil Napoleônico foi uma conquista muito grande
para a classe então revolucionária, então subjugada, que era a classe burguesa. Para ela conseguir sair do poder do Estado, ela teve que sacralizar os conceitos ligados à propriedade. Então, a propriedade ela recebeu uma roupagem de direito praticamente sagrado, intocável, para que afastasse a propriedade do jugo da nobreza e do clero, né? E afastasse da interferência do Estado. O Estado não podia mais interferir. As regras relativas ao direito de propriedade estavam previstas em lei e quem não seguisse aquilo ali ia para a guilhotina, né? Ou ardia na fogueira. Então, tá aí, a partir do século XIX, surge essa taxatividade. Então, apenas as hipóteses previstas em lei é que podem regulamentar a propriedade e os efeitos da propriedade. Beleza? O nosso Código Civil de 2002, ele, por exemplo, ele proibiu a constituição de novas enfiteuses. Enfiteuse é uma espécie de direito real que existiu até a entrada em vigor do nosso Código de 2002. Então, as enfiteuses que existiam antes, ok, elas continuam valendo. Mas a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, que foi em 11 de janeiro de 2003, um ano depois da promulgação, né? Ele foi promulgado em 11 de janeiro de 2002, um ano depois, ele entrou em vigor, e lá no final do código, né, nas disposições transitórias, o código estabeleceu isso, olha, não pode mais novas enfiteuses a partir de quando o Código Civil entrar em vigor. E a enfiteuse foi substituída pelo direito de superfície, direito real estabelecido lá no artigo 1369 e seguintes. Beleza? O direito de superfície, ele já tinha uma normatização no Brasil aqui, no Estatuto da Cidade, uma lei importantíssima que regulamenta o uso urbano do solo, né? Regulamenta como é que funcionam os centros urbanos, o ordenamento do centro urbano passa por essa lei aí federal, o Estatuto da Cidade, e as grandes cidades, em especial, também têm seu plano diretor, né? Também Salvador tem o seu PDDU, que juntamente com o Estatuto da Cidade regulamentam as normas sobre a ocupação urbana. Aí o Estatuto da Cidade já tinha algumas regras da superfície, uma espécie de direito real, né? E aí o Código Civil de 2002, quando ele entrou em vigor, ele falou, olha, a partir de agora não pode mais nova enfiteuse, só poderão as antigas. Beleza? Agora, a enfiteuse relativa a terreno de marinha foi preservada. Terreno de marinha foi preservada. Então, a gente vai perceber, estudando o tema, que, especialmente em áreas próximo ao mar, né, terreno de marinha e acrescido de marinha, é que a gente vai perceber ainda a presença de enfiteuses. Quando vocês virem aquelas expressões de ter que pagar um foro, laudêmio, isso tudo tem relação com esse direito real aí, a enfiteuse que a gente vai estudar no momento oportuno. A enfiteuse marinha, de terreno de marinha, ela é regulada pelo Decreto-Lei 9760, de 46, e pela Lei 9636, de 98. Eu trabalho lá no Ministério Público Federal, né? Não sei se eu comentei com vocês, eu sou assessor jurídico da área de meio ambiente, e lá na área de meio ambiente, a gente, de vez em quando, se depara com algumas ocupações em terreno de marinha, acrescido de marinha, e alguns imóveis que têm enfiteuses, enfim. É um instituto que a gente vai ver mais associado a terrenos próximo à costa, né? Próximo ao mar. Especialmente a partir de 2002, quando o código ele não permitiu novas formas novas instituições de enfiteuse. Beleza? Outras novidades também inseridas no Código Civil em relação a espécies de direitos reais foi o direito social de moradia, que foi tutelado, né, a partir de 2007, como eu falei para vocês, no inciso 11 do artigo 1225
quando ele trouxe a concessão especial para fins de moradia, a ideia aí do legislador, do Congresso, foi ajudar populações carentes, né? Foi uma tentativa de fazer valer o que está previsto no artigo 183, parágrafo 1º da Constituição Federal. Aí foi editada uma medida provisória, primeiramente, né? A gente sabe que norma de direito civil pode ser alvo de medida provisória. O presidente ele pode alterar o Código Civil através de medida provisória, né? Vocês já estudaram lá as espécies de o que pode, o que não pode ser alvo de medida provisória. E as normas do Código Civil podem ser alteradas por medida provisória. Infelizmente, na minha opinião. Por que infelizmente? Porque não faz muito sentido na minha cabeça. Por exemplo, normas de processo civil não podem. Normas de processo penal e direito penal também não podem ser alteradas por medida provisória. E a justificativa qual é? É que são normas de ordem pública. A justificativa geral é essa. Mas o Código Civil atualmente ele é recheado de normas dispositivas e de normas de ordem pública. A gente está estudando, por exemplo, aqui, em direitos reais, normas de ordem pública. Normas que precisam de um debate sério do Congresso para virar lei e vincular as pessoas. Então, no meu entendimento, eu acho um absurdo, por exemplo, a medida provisória que teve há pouco tempo, que quis alterar o significado de função social dos contratos. Ou, por exemplo, medida provisória. A todo instante aí, não falo só desse governo, mas, de um modo geral, no Brasil, a medida provisória é um instituto que gera uma panaceia, um mangue normativo. Por quê? Porque a todo instante o presidente está legislando. Medida provisória é algo que entra em vigor imediatamente e ela começa a valer. Então, o poder que o chefe do executivo tem no Brasil é muito grande em relação à edição de medida provisória. Já melhorou muito, porque em 2001 houve uma emenda constitucional que restringiu as espécies de medida provisória, que determinou que o Congresso tinha a obrigação de reavaliar elas, mas ainda assim o presidente ele detém muito poder. Recentemente, por exemplo, o presidente Bolsonaro, né, no final de 2019, ele editou uma medida provisória retirando a possibilidade dos autores arrecadarem direito autoral por execução das suas músicas em hospedarias, quarto de hotel, cabines de navios. Estimava-se que cerca de 90 milhões de reais por mês deixava de ser repassado para os compositores, os autores de músicas no Brasil. E uma medida provisória. Isso foi no início da pandemia, olha o prejuízo. Aí, tudo bem, o Congresso pode... Ah, professor, mas o Congresso ele pode depois não converter em lei, é verdade, e pode acabar regulamentando as relações durante, né, a vigência da medida provisória. É verdade. Mas, na prática, o que acontece é que o prejuízo fica. O prejuízo acaba ficando. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma revisão depois sobre o alvo das medidas provisórias e sobre direitos reais, por exemplo, é algo que não deveria ter medida provisória, na minha opinião. O professor Zé Afonso da Silva, quando ele trata no livro dele sobre medida provisória, ele esculacha com a medida provisória no Brasil. Diz que é uma excrescência, porque ele diz, inclusive, que não tinha no texto original que a Assembleia Constituinte fez da Constituição, não tinha medida provisória, meus amigos. Ou seja, a nossa Constituição ela foi pensada e votada por um grupo de deputados e senadores que não colocaram no texto medida provisória. Alguém, no calar da noite, entre a assinatura do texto final da Constituição e a promulgação, botou no texto. Olha que absurdo, botou no texto medida provisória. Pode o Poder Executivo, o chefe do Poder, editar medida provisória com força de lei. Olha que absurdo, que crime com a tripartição, né?
que a gente estuda lá desde Montesquieu, do legislativo legisla, executivo executa e administra, e judiciário julga. E aí, enfim, essa é uma discussão já longa e um tema muito rico para a gente tratar sobre isso depois, até para mais afeta o direito civil constitucional, mas o fato é que, na minha opinião, por exemplo, o presidente ele pode editar medida provisória amanhã, dizendo que nenhum produto mais vendido no Brasil tem garantia contra vício ou defeito. Por quê? Porque, né, norma do CDC pode ser alvo de medida provisória. É coerente um tipo de poder desse nível? Acredito que não. Mas o fato é que essa concessão especial para fins de moradia foi, primeiramente, instituída no nosso ordenamento pela medida provisória 2220/2001. Ela já estava prevista no artigo 56 do Estatuto da Cidade e no artigo 167 da Lei de Registros Públicos. Beleza? Depois, posteriormente, foi inserido o inciso 12 também no Código Civil, tratando da concessão de direito real de uso, regulado pelo artigo 7º do Decreto-Lei número 271 de 1973. É o direito real através do qual a administração pública pode firmar um contrato administrativo de direito real de uso. Tá aí, mas vejam, sempre previsão normativa, né, expressa, sempre na taxatividade. Aí, em 2016, a MP 759 disciplinou o direito real de laje, conferido a proteção a quem construía laje em cima de um imóvel de terceiro, né? Então, a gente passou a ter o direito real de laje. Então, estão aqui na tela de vocês os 3 direitos reais previstos no Código Civil que surgiram posteriormente à edição do Código. O Código, originalmente, ele ia até o inciso 10, e aí nós temos, na atual redação do Código Civil, mais essas 3 espécies de direito real. Beleza? Agora, atenção. Essa observação aqui é muito importante, ó. Apesar de representarem um rol taxativo, nada impede que, com base na autonomia privada dos particulares, estes desenvolvam novas formas de aplicação dos direitos reais previamente existentes na lei, né? Professor, os particulares não podem criar novas formas de aplicação? Podem, desde que seja formas de aplicação de um direito real já previsto em lei. Então, é o que acontece, por exemplo, atualmente, com as chamadas multipropriedades ou time sharing. Isso está cada vez normal, meus amigos. Por exemplo, bens de consumo caros, como, por exemplo, um automóvel de luxo esportivo, está cada vez mais comum pessoas comprarem no formato da chamada multipropriedade. São vários donos e eles dividem o uso daquele bem. Olha, eu uso uma semana, depois Pedro usa outra semana, depois Cauane usa outra semana, chamado time sharing. É uma forma de exercício de direito da propriedade compartilhado. É diferente de um condomínio, né? É diferente. No time sharing, a gente já especifica quando é que cada um vai poder usar o bem. Então, a gente vai ver isso com calma. O importante aqui é para a gente perceber que as partes podem, sim, criar, desenvolver novas formas de aplicação dos direitos reais, desde que seja um direito real previamente existente na lei. Ok? Beleza aí, galera? Então, tá aí. O rol é taxativo. Característica muito importante dos direitos reais, o rol é taxativo. Vamos lá. Um exemplo de time sharing também é no Hotel Nacional, lá no Rio de Janeiro. Eles fizeram isso. Eles dividiram o hotel em várias propriedades, e aí eles dividem a propriedade. Uma pessoa compra uma cota, todos compram o mesmo imóvel e dividem durante o ano. Então,
A economia do compartilhamento traz essas novidades, né? E aí é legal essa ideia de poder ter uma autonomia dos indivíduos para criar esses novos direitos. Isso, Gabriel, exatamente, timeshare. A galera comprou uma casa de praia e já fica estipulado o seguinte, olha, eu vou usar essa casa de praia em dezembro, aí alguém fica em janeiro, outro fica em... Inclusive, nesse período, eu posso alugar ela, inclusive, a casa para outra pessoa, se eu quiser. Então, é interessante, uma forma interessante. Bem esquivo... E, às vezes, é assim que acontece, né? Por exemplo, tem gente que tem grana, mas que queria dar uma volta em um carro, uma Lamborghini, né? Sei lá, um Porsche, mas não queria ficar com um carro daquele parado em casa. A pessoa vai dar uma voltinha ali, alguns dias e pronto. Então, é uma saída. Casa de praia, a mesma coisa. Às vezes tem pessoas que não vão usar a casa de praia o ano inteiro. Então, talvez seja mais vantagem investir em uma casa de praia melhor, com um grupo de pessoas, e fazer uma divisão do tempo de uso dela. Fazer uma divisão do exercício do direito de propriedade. Agora, tem que ser dentro da espécie de direito de propriedade que já está prevista em lei. Beleza, galera? Espera aí que eu apertei um botão aqui que meu computador está achando que ele vai atualizar agora. Não, pai, né? Agora não. Senão a aula cai aqui e a galera... Luiz André perguntando como fica a situação do imposto de renda. Aí ficou difícil. Imposto de renda em relação ao quê, meu amigão? Luiz? No time sharing? Aí vai dividir entre todos. E aí, quem é o dono? Exato, boa pergunta. Todos são dono. É uma forma inovadora, né? Em relação ao time sharing, professor. Isso, entendi no contexto. São todos donos, né? Todos são donos. A gente vai ver depois com calma isso aí, tá bom? Deixa eu ver se eu acho que eu consigo botar esse bate-papo aqui no cantinho separado, peraí. Ok, vamos ver a distinção agora da jus in ré própria, né? Jus in ré própria e jus in ré aliena. Jus in ré própria e jus in ré aliena. Meus amigos, a gente pode fazer a seguinte classificação. Saiu até errado aqui, né? Classificação, né? Esse I está errado aqui. Esse I era aqui, ó. Classificação. O que é jus in ré própria? É a propriedade, né? Esse aí, na verdade, é o único direito real. É o direito real, uma coisa própria. Esse é o direito real originário. Esse é o direito real por essência, né? O jus in ré própria, direito real por essência, e é a manifestação primária dos direitos reais, né? O professor Luiz Edson Fachin chega a dizer o seguinte, que a história do direito é, em boa medida, a história da garantia da propriedade, e é verdade. E é verdade. O direito, ele, em boa medida, ele surge, a razão de ser do direito é regulamentar a propriedade e seus desdobramentos, né? Aqui na nossa área, pelo menos na área do direito civil, o direito de propriedade é uma das expressões mais assim mais importantes, especialmente a partir das revoluções burguesas, né? E até hoje também, até hoje a propriedade tem um status de direito assim muito importante, já não tão sacralizado, né? O direito de propriedade ele não é tão intocável como era antes. Em algumas situações excepcionais, esse direito pode ser limitado, mas ainda é um direito, é o direito real originário. E os direitos reais na coisa alheia, ou ius in ré aliena, né? Direito na coisa alheia, é o que quer dizer essa expressão, né? Ius, direito, na coisa, ré, coisa, aliena de outro, de terceiro. E ius aqui também, em cima, propriedade ius, direito na coisa própria. Então,
nós temos o direito na coisa própria, que é o direito de propriedade, como exemplo clássico, e os direitos reais na coisa alheia, que são os direitos resultantes da decomposição dos poderes do direito da propriedade. Então, por exemplo, a gente tem um direito real chamado usufruto. O que é que o usufruto é? Que a gente vai ver. O usufruto é alguém mantém a propriedade para si, mas transfere o uso e o gozo dessa coisa para uma outra pessoa, que não é o titular. Então, percebam que a gente vai ver que o direito de propriedade ele tem alguns poderes, né? O poder de reivindicar a coisa, de usar da coisa, de gozar da coisa, de perseguir a coisa na mão de quem quer que esteja injustamente com ela. Então, dois desses poderes, o poder de usar e gozar da coisa, ele é transferido para uma terceira pessoa quando se estabelece um usufruto. O usufruto é quando o uso e o gozo da coisa é transferida para um outro que não seja o seu titular. E aí o proprietário, que não pode exercer mais esses poderes, né? Porque ele transferiu para outra pessoa, ele transferiu para alguém o usufruto, ele passa a se chamar nuproprietário. Nuproprietário é o proprietário que não tem o uso e o gozo da coisa. E uma das formas de transferir o uso e o gozo é com o usufruto. Beleza? Uma outra característica dos direitos reais na coisa alheia é que eles são temporários. Os direitos reais na coisa alheia, ele tem um prazo máximo de duração, sendo que esse prazo máximo pode ser até o fim da personalidade jurídica da pessoa, né? Até quando ela venha a falecer. Nesse caso aí seria vitalício, né? Quando a pessoa morre, esse direito real na coisa alheia se extingue. Esse é o prazo máximo. Pode ter um prazo menor, 10, 20, 30 anos, pode ser estabelecido de acordo com os critérios que a gente vai ver. Mas, diferentemente do direito real na coisa própria, na propriedade, que é um direito perpétuo, o direito real na coisa alheia ele é temporário, sendo que o prazo máximo é a vitaliciedade, como no caso do usufruto. O usufruto, pelo Código Civil, a gente pode perceber, ó, lá no artigo 1410, inciso 2, que o usufruto é um direito vitalício. A hipoteca, por exemplo, que é outro direito real na coisa alheia, pode ser estipulada por um prazo máximo de 30 anos. É o que diz o artigo 1485. E essas regras vão estar todas no código, esses prazos máximos que podem ser estabelecidos. Beleza? Na sequência, o nosso próximo ponto é a distinção de direitos reais de gozo e fruição, de garantia e direito real à aquisição. Beleza? Quais estão aqui, ó? Essa classificação está aqui na tela de vocês. Direitos reais na coisa alheia, eles podem ser classificados em direitos reais de gozo e fruição, que são usufruto, servidão, uso e habitação. Direitos reais de garantia, direitos reais na coisa alheia de garantia, penhor, hipoteca e anticrese, e direito real na coisa alheia à aquisição. Exemplo aqui é a promessa de compra e venda. Beleza? Percebam que a promessa de compra e venda, na verdade, tem uma natureza obrigacional, né? A gente estuda isso quando estuda contratos. A gente fala em promessa de compra e venda, né? Estudando uma espécie de contrato preliminar, aí a gente dá como exemplo de contrato preliminar promessa de compra e venda. Agora, apesar de ter essa origem lá no direito obrigacional, de ser um contrato, a promessa de compra e venda tem um verdadeiro caráter real, né? Um verdadeiro caráter real. Como acontece, por exemplo, com o direito de preferência que todo locatário tem de comprar o bem na mão do locador, caso o locador resolva vender o bem locado. Então, por exemplo, eu sou locatário do imóvel residencial que eu moro.
aluga um imóvel de uma pessoa, de João. E aí João resolve vender o bem. Eu tenho um direito de preferência, né? Um direito com nítida feição de direito real, mas com base em um direito obrigacional, que é o contrato de locação. O contrato de locação é uma espécie obrigacional, né? É um contrato. E só que ele, dentro da lei de locação de imóvel urbano, que é a lei 8245 de 91, lá no artigo 33, diz, ó, o locatário preterido do seu direito de preferência. Vamos imaginar que o locador da minha casa, ele resolveu vender, vendeu para outra pessoa o bem, só me comunicou, ó, velho, você tem 30 dias para sair do imóvel aí, que eu vendi o imóvel. Vendi a casa aí por 500 mil para não sei quem. Aí o artigo 33 estabelece um direito de preferência, ainda que derivado de um contrato. Diz o artigo 33, o locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante perdas e danos, ou seja, pedir uma indenização, né? Ou depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado. Então, vamos imaginar que o locador, ele recebeu 500 mil pelo imóvel que eu moro. Eu posso pagar, depositar em juízo esse 500 mil e ter para mim e reivindicar a propriedade do bem, por conta do artigo 33 da Lei 8245. Então, há um prazo para você requerer isso, ó, prazo é de 6 meses, a contar do registro do ato no cartório de imóveis, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos 30 dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel. Então, olha só, o locatário tem o direito de reclamar o bem que não foi vendido para ele, dentro do prazo de 6 meses, a contar do registro do imóvel. Toda vez que a gente em direito estiver estudando prazo, meus amigos, a gente tem que saber qual o prazo, né? E quando ele começa a contar. Tão importante quanto saber um prazo em direito é saber qual é o termo a qual é o termo inicial, qual é o termo que a gente começa a contar esse prazo. Tem gente que sabe os prazos, mas não sabe de quando começa a contar. Não dá em nada. Não serve para nada saber o prazo, né? Então, sempre fiquem muito, muito atentos a isso. Qual é o prazo e quando a gente começa a contar esse prazo. Beleza? Ok. Nós temos umas figuras híbridas, meus amigos e minhas amigas, que não se situam nem entre os direitos reais e nem entre os direitos obrigacionais. São figuras, na verdade, obrigacionais que têm uma força de direito real, que tem uma ligação com a coisa muito intrínseca. São as chamadas obrigações propter-rem. Obrigações propter-rem. Também se usa obrigação in-rem ou ob-rem. Isso é tudo sinônimo. Obrigação ob-rem e obrigação propter-rem são obrigações chamadas também de obrigações ambulatórias. Por que obrigação ambulatória? Porque ela é uma obrigação que caminha com uma coisa. Ela, ó, ambulat cum domino. Ela caminha com um domínio da coisa. Né? A expressão, você nem se tem aqui. Aqui, tem aqui, ó, na apostila. Ambulat cum domino. Quer dizer que ela, ó, caminha, ambulat, caminha com o domínio da coisa. São obrigações propter-rem. São figuras híbridas, são figuras mistas, obrigações mistas, que recaem sobre uma coisa por força de direito real. Beleza? A titularidade de um direito real importará a assunção de algumas obrigações, desvinculadas de qualquer manifestação de vontade prévia do sujeito. Essas são as obrigações propter-rem. Professor, dê um exemplo aí para a gente compreender melhor. Está aqui, ó. Exemplo, obrigação imposta a todo proprietário, ou locatário, né, ou inquilino, de não prejudicar a segurança, o sossego e a saúde dos vizinhos, os 3 S's, né, da propriedade: segurança, sossego e saúde.
qualquer pessoa que venha a ser proprietária ou que exerça a posse daquele bem, daquele imóvel, tem a obrigação de não prejudicar a segurança, o sossego e a saúde dos vizinhos. Essa obrigação que caminha com quem quer que esteja exercendo domínio sobre a coisa, chama de obrigação próprio terreno. Beleza? Então, a obrigação que continua com quem quer que seja o seu titular ou quem esteja exercendo domínio sobre a coisa. Então, as obrigações próprio terreno, meus amigos, não são direitos sobre a coisa, mas ou direito na coisa. São distintos, né, direitos reais, portanto. Mas são direitos só por causa da coisa ou advindos da coisa. Surgem a partir da relação de domínio com a coisa. Exemplos de outras obrigações próprio terreno, ó. Obrigação do condômino de não alterar a fachada do prédio. Todo mundo que vem a assumir um apartamento, por exemplo, ele tem essa obrigação estabelecida no Código Civil. Olha, a fachada do prédio você não pode alterar. É uma obrigação próprio terreno. É uma obrigação, natureza obrigacional, mas ela tem um caráter real, porque ela acompanha a coisa com quem quer que esteja. A obrigação que tem um dono de coisa perdida de recompensar e indenizar o descobridor. A obrigação de dar caução pelo dano iminente, também chamado de dano infecto, quando o prédio vizinho estiver ameaçado de ruína. A obrigação de indenizar benfeitorias. Então, isso passa com o novo proprietário. Vamos imaginar que eu tenho uma casa e uma pessoa, enfim, um locatário, ele realizou uma benfeitoria necessária no imóvel. Eu tenho que indenizar essa benfeitoria realizada para ele. Vamos imaginar que eu venda o imóvel, eu sou locador, mas vendi um imóvel para terceiro, né? Ofereci ao locatário, ele não quis, vendi para o imóvel para o terceiro. A obrigação de indenizar a benfeitoria que foi feita pelo locatário vai passar para esse novo proprietário do bem, se eu não tiver feito já essa indenização. Pegaram aí? A obrigação ela vai caminhar com um novo proprietário ou quem quer que exerça o domínio sobre a coisa. Beleza? Como é que se transfere uma obrigação comum, a obrigação lá do direito obrigacional, um contrato, um ato unilateral de vontade? Como é que se transmite? Se transmite por meio de negócio jurídico, né? Negócio jurídico é a fonte do direito obrigacional maior, é o negócio jurídico. Então, você transfere um direito obrigacional através de uma cessão de crédito, subrogação, assunção de dívida, endosso, sucessão por morte. São formas de você assumir obrigações. Já as obrigações próprio terreno, ou obrigações mistas, ou ambulatórias, elas não se transmitem por negócios jurídicos, mas sim elas se transmitem indiretamente. Quando alguém adquire um direito sobre a coisa a qual o dever de prestar obrigação se encontra ligado. Beleza? Então, é indiretamente. Você adquire a obrigação porque você comprou um bem. Quando você compra um apartamento, você já adquire um pacote que vem com a obrigação de você manter a fachada intacta. Aquela obrigação de manter a fachada preservada, de não alterar a fachada do prédio, é uma obrigação próprio terreno. Você não fez um negócio jurídico com um condomínio, não negociou. Vamos negociar aqui, eu posso trocar a pastilha no meu andar da fachada? Não posso? Não, você não fez um negócio jurídico. A obrigação vem automaticamente com a transferência da propriedade. Então, exemplo aqui que eu deixei, ao adquirir a propriedade do imóvel, você automaticamente e de modo indireto, você passa a assumir a obrigação de concorrer com as despesas de conservação da coisa. Então, temos que construir uma nova portaria no condomínio. Quem quer que seja o novo proprietário vai assumir essa obrigação. Vamos imaginar que o condomínio dividiu em 12 prestações,
né? Vamos construir a nova portaria, a gente vai dividir para cada condomínio em 12 prestações de R$ 1.000. Aí, no 6º mês, eu vendo o meu imóvel que eu tinha nesse condomínio, vendi. O novo comprador vai ter que honrar com as outras 6 obrigações. Ele não vai poder dizer, mas não fui eu que fechei esse negócio jurídico aí dessa portaria. Eu achei feia essa portaria, não quero não. Ele pode fazer isso? Não pode, porque é uma obrigação próprio terreno. É uma obrigação que vai se transmitir indiretamente com a aquisição da propriedade daquele imóvel. É um pacote, vem completo. Você assume o ônus e o bônus. No meio do ônus estão as obrigações próprio terreno. Beleza? Agora, tem uma diferença que a doutrina faz entre obrigação próprio terreno e os chamados ônus reais. Tem uma distinção, tecnicamente falando, tem uma distinção. Apesar de que a gente vê na prática, a gente vê muito jurista usando o termo obrigação próprio terreno como sinônimo de ônus reais. É comum que a gente vê aí como comum. Mas comum mesmo, sim, a gente vê decisões da justiça, enfim, mas tecnicamente são coisas distintas. Os chamados ônus reais, que também é uma espécie de obrigação mista, né? Os chamados ônus reais, diferentemente das obrigações próprio terreno, que só vinculam o seu titular às obrigações durante a vigência do seu direito. Então, por exemplo, a obrigação de manter a fachada de um imóvel de acordo com a fachada do prédio é uma obrigação que só se mantém enquanto você é proprietário. Você não é mais proprietário, você não tem mais aquela obrigação. Aquela obrigação próprio terreno passou para o novo proprietário. Agora, o ônus real, não. O ônus real é algo que vincula o titular, mesmo em relação a prestações anteriores. Então, o ônus real ele é mais pesado do que a obrigação próprio terreno. Exemplo clássico de ônus reais, encargos condominiais, a taxa de condomínio. A taxa de condomínio que a gente paga. Se a gente compra um imóvel e o antigo proprietário devia taxas condominiais, nós, na qualidade de novos proprietários, passamos a ser o titular daquele débito. Aquele débito daquelas taxas condominiais não pagas pelo proprietário anterior passa para o novo proprietário. Ônus real. A diferença, então, meus amigos, está aí entre as obrigações próprio terreno e ônus reais. Todas as duas têm ligação com o direito real, né? Com o direito real de propriedade. Mas a obrigação próprio terreno, quando o domínio desaparece, quando o domínio sobre a coisa some, a obrigação também some, ela se transmite para quem exerce esse domínio. Já os chamados ônus reais, é possível que ela seja transferida para o novo proprietário. Então, é o exemplo clássico dos débitos condominiais, né, das taxas de condomínio e dos tributos em atraso. Então, se você compra um imóvel que está devendo IPTU, o devedor do IPTU agora passa a ser você. Por isso que a gente tem que, quando está comprando um imóvel ou auxilia alguém na aquisição de um imóvel, primeiramente fazer essa pesquisa, fazer essa investigação. Vamos ver aqui se o imóvel tem débito condominial, tem débito tributário, isso é importantíssimo. Por quê, professor? Porque é esparro? Não, é até uma boa coisa. Um imóvel que tem um débito condominial e que tem um encargo tributário é até uma boa coisa, obviamente, quando você sabe disso, né? Quando você fica sabendo disso, isso é bom porque você vai negociar no preço, obviamente. Um imóvel custa R$ 1 milhão, ele está devendo 100 mil de condomínio, você já vai negociar no preço, e é um indicativo de que o vendedor está precisando de dinheiro, né? Ele está precisando de grana. Então, tem um lado bom de você perceber que um imóvel está devendo taxa condominial e está devendo tributo. O dono está precisando e
você vai negociar isso no preço, obviamente. Beleza? Então, ônus real é uma obrigação própria terreno, na qual o titular da coisa pode vir a assumir essa obrigação, mesmo que seja uma obrigação relativa à gestão anterior, relativa ao antigo proprietário. Beleza? O que há aí na nossa decomposição da obrigação que a gente fez na primeira aula? Aí há uma responsabilidade por um débito que não é seu. Há um Haftung, há uma responsabilidade, mas não há o dever, o Schuld. Não foi você que assumiu a obrigação. Não foi você que não adimpliu com a obrigação, mas você agora tem a responsabilidade de pagar se você se tornar o proprietário. Beleza? E quem diz isso é o Código Civil, lá no artigo 1345. O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, ó, inclusive multas e juros moratórios. Então, atenção. Se o imóvel tem uma dívida condominial, essa dívida condominial chama de ônus reais. Ônus reais. E passa para o novo proprietário. Beleza? Fiquem atentos aí. Professor, dá para fazer uma distinção, um quadro de distinção aí entre ônus reais e obrigações próprio terreno? Já entendi que são espécies de obrigações mistas, né? São obrigações, mas que derivam do direito real de propriedade. Mas qual é a diferença? Quais são as diferenças? Está aí, ó, esquematizado pelo professor Carlos Roberto Gonçalves. Enquanto que nas obrigações próprio terreno, o proprietário devedor responde com todo o seu patrimônio. Tá aí, ó. Se você, por exemplo, tem um imóvel, você mora em um apartamento, e você danifica a fachada do seu imóvel, ou danifica a fachada do prédio, e vamos imaginar que esse prejuízo que você deu danificando a fachada do prédio vale mais do que o preço do apartamento. Seu apartamento vale 500 mil, e o prejuízo que você deu no que você foi fazer na fachada do prédio lá, na alteração da fachada do prédio, ou para consertar é R$1 milhão. Pergunta a você, essa dívida vai poder ir só até o valor do tamanho do patrimônio, o valor do imóvel, ou pode vincular todo o patrimônio do devedor, quando é uma obrigação próprio terreno, como é o caso, né, de manter a fachada intacta, ou não desvirtuar a fachada de um prédio, essa obrigação vincula todo o patrimônio do devedor. Vai além do preço da própria coisa e vincula todo o patrimônio. Ao passo que os ônus reais, ó, eles só atingem o patrimônio do devedor até o limite do valor do bem. Beleza? Então, por exemplo, taxa condominial. Se a taxa condominial passar o valor do bem, esse valor excedente não vai poder ser cobrado do proprietário, porque vai vincular só até o limite do valor do próprio bem que gerou aquele ônus reais. Beleza? Então, se alguém tem uma dívida de IPTU de R$5 milhões e o imóvel vale R$1 milhão, a prefeitura só vai poder cobrar até R$1 milhão. Não pode cobrar mais, porque é ônus reais. Ônus reais, ele só pode ir até o limite do valor do bem. Outra distinção é que, ó, os ônus reais desaparecem quando o objeto perece. Então, se um imóvel é destruído, se ele devia taxa condominial, devia IPTU, esse débito desaparece. Ao passo que os efeitos das obrigações próprio terreno podem permanecer mesmo havendo o perecimento da coisa. Os ônus reais implicam sempre em uma prestação positiva, né? Sempre em um fazer, sempre em um pagar, em um dar. A taxa condominial tem que pagar, o débito do IPTU tem que pagar, enquanto que a obrigação próprio terreno, né? Normalmente, quer dizer, elas podem surgir como um dever de se omitir, um dever de fazer nada, uma prestação negativa, como, por exemplo, o dever de não alterar a fachada do prédio, o dever de não perturbar o sossego e a saúde e a segurança dos vizinhos, a obrigação próprio terreno. Beleza? Então, tá aí na tela algumas distinções.
Outro exemplo, ó, de obrigação próprio terreno é a obrigação de reparar o dano ambiental. E aí, muita atenção a essa obrigação, né? A obrigação de reparar o dano ambiental. Uma obrigação que caminha com um novo dono. Eu tenho uma fazenda e nessa fazenda teve uma devastação de uma área de preservação permanente. Vendi a fazenda com a área devastada para Luiz André. Luiz André passa a ter a obrigação de recuperar a área degradada. Passa a ter a obrigação de recuperar a área degradada. Percebam que essa obrigação de reparar o dano ambiental, tecnicamente, deveria ser chamada de ônus reais, né? Ônus reais, porque ônus real é aquela obrigação que, mesmo sendo do antigo proprietário, passa para o novo. Só que a jurisprudência e a doutrina chama de obrigação próprio terreno. Percebam aí já a confusão que é feita entre esses dois institutos, mas que tecnicamente a gente aqui não vai mais confundir. O fato é que a obrigação de reparar o dano ambiental, ela tem uma natureza real e acompanha quem tem o domínio da coisa. São transmitidas ao sucessor de qualquer natureza, no caso de transferência e domínio da posse do bem, né? Do imóvel rural. Beleza? Onde é que está isso? Ó? Código Florestal, artigos 2º, parágrafo 2º, 7º, parágrafo 2º, 66, parágrafo 1º, e por aí vai. E em outros diplomas legais. E o STJ já vinha decidindo antes do Código Florestal, que é de 2012, né? O novo Código Florestal é essa lei aqui, ó, 12.651 de 2012. Essa natureza próprio terreno, ela vem desde a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, meus amigos, que é de 1981. Ó, já tem um tempo que a obrigação de reparar o dano ambiental caminha com o proprietário da coisa, com o proprietário do bem. E isso é algo que sempre é alegado em defesas, né? Eu trabalho lá no ofício de meio ambiente do MPF e é comum a gente ver o novo proprietário ou a pessoa falando: ah, mas não fui eu, foi o antigo proprietário que devastou o manguezal, foi o antigo proprietário que extraiu aí regularmente areia, duna, sei lá, enfim, que causou um dano ambiental, não interessa. Se você é o novo proprietário, essa obrigação tem a natureza de ônus reais, passa para você agora. Beleza? Tem aí um julgado do STJ, um RESP, 2 RESPs, na verdade, tratando do tema, interessante aí depois. E esse entendimento ele foi tão dominante, se transformou tão dominante que virou súmula. A súmula 623 do STJ. Ó, e vejam que é recente, 2018. O STJ teve que sumular porque até 2018, até hoje, na verdade, mas hoje menos, né, depois da súmula, mas até 2018 ainda se insistia nessa defesa de que, obviamente, é a defesa dos poluidores, né? Quem fazia a defesa dos poluidores, dos proprietários, dizendo que não fui eu, não fui eu, tal, injustiça. Aí o STJ até, o entendimento que era dominante, o entendimento que já era texto legislativo, né? O Código Florestal de 2012, resolveu, não, vamos ter que editar uma súmula para deixar isso bem claro. As obrigações ambientais possuem natureza próprio terreno. Olha o vacilo aí, era para ter, né? Possuem natureza de ônus reais. Porque a obrigação próprio terreno, a gente acabou de ver que o conceito é que é uma obrigação mista com natureza real, mas que, passando para um novo proprietário o domínio da coisa, a obrigação próprio terreno não se transfere. A obrigação está com quem tem o domínio. O melhor, tecnicamente, seria dizer que é um ônus real. Mas, beleza. As obrigações ambientais têm natureza próprio terreno, quer dizer que tem a natureza ambulatória, a natureza de caminhar com o dono, sendo possível cobrá-la do proprietário ou possuidor atual, ou dos anteriores à escolha do credor. Então, o credor pode escolher.
E aí, ó, se você quiser fundamentar sua peça, olha o tanto de julgado aí, falando da natureza, da obrigação real de reparar o dano ambiental. Beleza? Tá aí, meus amigos. Então, esse posicionamento, né, dispensa a comprovação de nexo de causalidade quando a gente estiver falando de dano ambiental, responsabilidade civil objetiva, e não precisa comprovar nem o nexo causal. Então, o proprietário ou possuidor do imóvel, ele é obrigado a reparar o eventual dano ambiental em sua área, mesmo que não tenha causado diretamente dano ambiental. Tá ok? Então, tá aí. Aí o ministro Herman Benjamin tem uma frase que ele cita no julgado dele, que não é nem dele essa frase, é de um jurista francês, eu esqueci o nome do cara agora. Mas ele diz que o seguinte: para fim de apuração de nexo causalidade em dano ambiental, ó, é que para-se quem faz, quem não faz, quem deveria fazer, quem deixa de fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam e quem se beneficia quando os outros fazem. Ou seja, todo mundo é responsável pelo dano ambiental. Quando a gente fala de nexo causal em relação ao dano ambiental, qualquer pessoa que se omitiu é responsável. Quem deveria ter fiscalizado aquela área e não fiscalizou é responsável. O banco que financiou o empreendimento, ele pode ser responsabilizado. Se aquela obra pública do BRT está contando com dinheiro público e ela não respeita as regras do meio ambiente, ó, pode ser responsabilizado, em tese, né? Estou falando aqui em tese. Não estou falando especificamente de nenhuma obra específica. Em tese, veja a natureza, né, da obrigação aí, próprio terreno, de fato, ambulatória de fato. Ok? Sequência aí, ponto 8 dessa apostila 1, diferenças conceituais entre dever, obrigação, ônus e estado de sujeição. Outra coisa que muita gente boa, muita gente fera confunde, chama como sinônimo, né? Sinônimo, de como se obrigação fosse a mesma coisa que dever, e não é. Dever, meus amigos, é o gênero. Dever jurídico é o conceito mais amplo, beleza? É o gênero do qual os outros, obrigação, ônus e estado de sujeição, são espécie, beleza? É por isso, inclusive, que o Código Civil, vamos lá, vamos ver aqui o Código Civil, para a gente perceber bem isso, olha só. Vai, peraí. Aqui. É por isso que o Código Civil, atualmente, ele diz, ó, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. O Código Civil, ele não traz a expressão direitos e obrigações na ordem civil, como fazia o Código Civil de 16. Ele fala amplamente aqui, ele usa corretamente a expressão deveres, porque dever é gênero, do qual obrigação é espécie, do qual ônus real é espécie. Ônus é espécie, beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui para a nossa apostila. Ok. E por que dever é um gênero do qual obrigação é espécie? Obrigação, meus amigos, é algo que normalmente está vinculado a deveres patrimoniais. As obrigações, elas têm um vínculo com deveres patrimoniais. Agora, existem deveres que não têm um cunho eminentemente patrimonial, como, por exemplo, os deveres do casamento, né? Dever de fidelidade, dever, enfim, de coabitação, são deveres, mas não têm a característica de obrigação, não tem aquele caráter patrimonial das obrigações.
Então, obrigação tem a natureza patrimonial, né, de crédito, que é uma espécie de dever. Quando você deve uma prestação que ela representa um crédito, nós estamos diante de uma obrigação. Mas existe algo além disso, né? Nós temos deveres que vão além apenas do dever ligado ou dever de cunho patrimonial. Então, dever é gênero do qual a obrigação é espécie. A obrigação é o dever com uma característica, com um caráter patrimonial. Beleza? Então, dever é uma categoria mais ampla, que engloba não só as relações obrigacionais, né, ou direito pessoal, como também as relações de natureza real. Ó, dever de respeitar o exercício de direito de propriedade pelo dono, por aí vai. Então, dever é uma categoria mais ampla. A gente não pode confundir também dever jurídico com o conceito de ônus jurídico. Qual é a diferença entre dever e ônus? A diferença entre o dever e o ônus reside no fato de que, no dever, o comportamento do agente ele é necessário para satisfazer o interesse do titular do direito. Então, se você uma espécie de obrigação é uma espécie de dever, né? Então, para você receber o pagamento, por exemplo, pelo carro que você está vendendo, você depende da realização de uma atividade do comprador, né? Que é pagar o preço. Já ônus reais, no caso, perdão, ônus reais não, já o ônus jurídico é de interesse do próprio agente. Então, por exemplo de ônus jurídico, o ônus da prova no processo é um tipo de dever, mas que a gente chama ele de ônus jurídico. Por quê? Porque a parte que tem um ônus jurídico, ela pode realizar o comportamento ou não. Ônus da prova, ou então, por exemplo, possibilidade de apresentar um recurso. Você tem a possibilidade de apresentar um recurso se você quiser. Você não é obrigado a apresentar um recurso. Você não é obrigado a produzir uma prova pericial. O ônus é algo que é diferente, portanto, da obrigação. Então, o ônus é uma faculdade, né? Não é uma imposição da lei. Olha a diferença da obrigação. O ônus ele é uma faculdade do titular exercer o ônus e obter uma vantagem, ou não exercer o ônus e não obter uma vantagem, né? No dever, há uma alternativa de comportamento, né? Ou a pessoa cumpre o dever e pratica um ato lícito, ou a pessoa não cumpre o dever e acaba cometendo um ato ilícito, né? No caso do ônus, tem uma alternativa também, mas todas as duas alternativas são lícitas. Aquela pessoa que resolve opor o embargo de declaração, que resolve entrar com um recurso, é uma conduta lícita, e a pessoa que não quer também se desincumbir do ônus de produzir prova, do ônus de interpor um recurso, também é uma conduta lícita. Então, no dever, tem duas condutas, uma lícita e outra ilícita. No ônus, há duas condutas lícitas. Uma vai representar uma vantagem a mais para aquela pessoa que tem ônus e outra não vai representar nenhuma vantagem. Ela vai se manter no estado em que ela está. Beleza? Então, existem ônus que a gente não pode confundir com dever. Beleza? E, diferentemente desses outros todos, nós temos ainda um outro estado passivo, que é o chamado estado de sujeição ou sujeição jurídica. O estado de sujeição ele está ligado ao direito potestativo. Todo direito potestativo, ele tem do outro lado uma pessoa que está no chamado estado de sujeição, que é aquela pessoa que não tem o que fazer, ela é obrigada a aceitar, ela é obrigada a se sujeitar àquele direito potestativo. Por exemplo, o direito do empregado pedir demissão é um direito potestativo.
A pessoa pode pedir demissão o dia que ela quiser, a hora que ela quiser. E o empregador não vai poder obrigar ela. Ele está num estado de sujeição. Ele tem que aceitar aquilo. É um direito potestativo do empregado pedir demissão. Assim como é um direito potestativo do empregador demitir o empregado. É claro que, a partir de como foi feita essa demissão, vão haver consequências jurídicas, né? Se ela foi com justa causa, sem justa causa, beleza. Se cumpriu o aviso prévio, se não cumpriu. Mas o fato é que demitir e ser demitido é um direito potestativo. A outra parte não tem o que fazer. A outra parte não pode impedir. A outra parte está no estado de sujeição. Quem está no estado de sujeição não tem nada que possa fazer, apenas se sujeitar. Beleza? No estado de sujeição não há saída, apenas se sujeitar. É o exemplo, outro exemplo, o direito de se divorciar, de pedir o divórcio, né? De não estar mais com a pessoa, é um direito potestativo. A pessoa não precisa justificar a razão pela qual quer se divorciar. Ela apenas se divorcia. Comunica ao outro, olha, estou partindo, já foi para mim, já deu, não dá mais. E hoje em dia, graças a Deus, pode ser inclusive no dia seguinte do casamento, né? Antigamente tinha um prazo de 2 anos que você tinha que ter depois de casado para pedir o divórcio. Hoje em dia, não. Hoje em dia, virou realmente um direito potestativo. Então, a outra parte está em um estado de sujeição. Beleza? Meus amigos, finalizamos aqui a nossa primeira apostila com os conceitos gerais de direito da propriedade, de direitos reais, perdão, direito das coisas. E aí a gente já passa para a nossa segunda. Deixa eu pegar aqui para vocês. Cadê, meu Deus disso? Já sei. Rapaz, cadê, meu Deus? Aqui. Pronto. Vai aí para vocês, viu, meus amigos? A apostila no chat de posse. Luiz está perguntando aqui, as apostilas estão disponíveis onde? Eu estou disponibilizando agora. Não está disponível em lugar nenhum. Eu disponibilizo, Luiz, assim que eu for dando a aula, entendeu? Mando por e-mail. Como a gente está começando a ver essa agora, aí eu estou mandando aqui para vocês para o chat, depois eu vou mandar por e-mail para a turma toda. Beleza? Professor, tem a apostila da próxima aula? Não tem. Não tem. Só quando chegar a próxima aula. Aí eu vou, e aí a gente vai para e passa, viu? Fazendo isso aí. Tá bom? Valeu. Tá aí para vocês a apostila. A gente tem mais uma meia horinha aqui. Vamos adiantar nosso lado, né? Tá tudo bem aí com vocês? Tudo certo. Ok. Vamos lá, então, na sequência.
Opa, posse. Posse, conceito e teorias. Inclusive, essa apostila aqui, galera, foi uma das apostilas que eu preparei para a seleção aí de professor. Esse é um dos temas, né? Posse. Posse é um dos temas que sempre cai nessas seleções para professor. Então tá aí, a apostila sobre posse. Veja que tem muita coisa aí para a gente ver. Bibliografia, indicação e bibliografia complementar, sendo que eu comentei com vocês que essa obra aí, dos professores Cristiano Chaves e Nelson Rosenval, é um curso que a gente gosta muito, segue muito, tá bom? Beleza? Vamos lá. Vocês vão perceber aqui que muita coisa a gente já mencionou, a gente já falou aqui, a gente já explicou, como, por exemplo, a distinção entre direito das coisas e direitos reais. A gente já viu aqui na nossa apostila introdutória qual é a distinção, né, entre direito das coisas e direitos reais. Os direitos reais são mais restritos, eles estão taxativamente previstos, são esses aqui, previstos no artigo 1225. E o direito das coisas são esses 12 direitos reais aqui do nosso lado, que na verdade tem mais, né? Tem direitos reais fora do Código Civil, mais a posse, mais a detenção e a tença, que a gente vai ver aí o que são cada um desses. Mas percebam que o direito das coisas trata-se de um conceito, né, mais amplo do que de direitos reais. Inserido no direito das coisas, nós temos os direitos reais. Então, tá aí. Que é em comum, tudo aqui está regulando o domínio, né? Domínio de alguém sobre determinada coisa, sobre determinado bem. Distinção entre direito das coisas e direitos pessoais, a gente também já viu. A gente também já viu aqui qual é a distinção entre direitos das coisas e direitos pessoais. A gente explicou essa dicotomia, falou das concepções, né? Concepção clássica, que visualizava o direito das coisas ou os direitos reais como uma relação entre a pessoa e a coisa direta, né? O poder de uma pessoa sobre a coisa sem intermediário. E aí nós temos, na sequência, a concepção pluralista, a concepção unitária, monista ou personalista, com base nas ideias de Kant. Né? Kant não admitia que uma pessoa se relacionasse diretamente com a coisa. Kant não admitia isso. O raciocínio de Kant era que qualquer relação de ser humano é sempre com outro ser humano, mesmo que seja uma relação baseada em uma abstenção, em um dever de respeito a outros seres humanos, dever de respeito à propriedade de outros seres humanos. E é essa concepção que a gente abraça, né? O mundo moderno abraça aí essa concepção personalista de Ferrara e Planiol, os primeiros doutrinadores que trouxeram isso, mas que foi aí abraçada por a grande parte dos doutrinadores. São chamados personalistas, né? Mesmo nos direitos reais, para os personalistas, existe o sujeito ativo e o passivo. Só que o passivo é toda a coletividade. Toda a coletividade tem um dever de respeito daquele direito real. Daí que surgem todas as características que a gente já estudou. A oponibilidade erga omnes, absolutismo, a taxatividade, por aí vai, direito de sequela e por aí vai. Aí tem a distinção, que a gente já viu também esse quadro. E, professor, por que está repetido aqui? Porque essa apostila, como eu falei para vocês, foi o ponto para fazer a avaliação que eu peguei e aproveitei aqui. E aí, no ponto para dar essa aula sobre posse, antes de começar a falar sobre a posse, a gente ia fazer, né, na banca, lá na avaliação, era bom a gente fazer essa introdução desses conceitos básicos. Mas vamos lá. Posse. No sentido leigo, até aqui, até o dia de hoje, a ideia que a gente tem, que vocês têm, é comum a confusão do termo de posse com propriedade. É comum a gente falar, João possui uma casa, dando a entender que ele é o proprietário da casa, né? Só que, na verdade, a gente vai ver que posse, tecnicamente, para a gente, do mundo jurídico,
não se confunde com propriedade. A posse não se confunde com propriedade. Então, na verdade, quando alguém diz assim, de modo leigo, Maria possui uma bicicleta, o que está se dizendo é que Maria é proprietária daquela bicicleta, né? O leigo tem essa concepção. Também o termo posse pode ser utilizado para as atribuições, né, do funcionário público, quando diz João tomou posse de um cargo de promotor, ou então o poder sobre uma pessoa, né, direito de família, é muito comum falar João tem a posse dos seus 2 filhos. Então, todos esses termos aqui não são os termos que a gente vai encarar a posse agora aqui nos direitos reais. São sentidos diferentes, né? Para o termo técnico, a gente tem algumas teorias, né, que pretendem explicar a posse. Então, estão aí as teorias. Primeira teoria clássica é a teoria subjetiva de Savigny, Frederic von Savigny. Está aqui ele, Savigny, ó, um monstrão, né? Frederic Carl von Savigny, que aos 24 anos elaborou a sua monografia O Tratado da Posse. Um monstro, Savigny, um monstro, 24 anos o cara fez uma monografia que até hoje é o que a gente estuda, isso tem mais de 200 anos aqui, que a gente estuda direito. O que é a teoria subjetiva clássica ou a teoria de Savigny em relação à posse diz? Que o poder direto ou imediato, a posse não é o poder direto ou imediato que tem a pessoa de dispor fisicamente, materialmente, de uma coisa, corpus, com a intenção de tê-la para si e defendê-la contra a agressão de quem quer que seja. Então, nessa definição clássica de Savigny, que quer dizer que a posse é o poder direto ou imediato que a pessoa tem de dispor fisicamente, materialmente de uma coisa, com a intenção de tê-la para si, de defendê-la contra a agressão de quem quer que seja, essa concepção a gente pode perceber que ela tem 2 elementos básicos, né? O corpus, que é a coisa, e o ânimos, que é a intenção de tê-la para si, de defendê-la. Então, esse celular, por exemplo, está aqui na minha mão. O corpus é o celular em si, e o ânimos é a intenção de tê-lo para mim e de defender contra injustas agressões em relação a este celular. Então, na teoria subjetiva da posse, nós temos 2 elementos aí, o corpus mais o ânimo. Corpus é o elemento material, que se traduz no poder físico sobre a coisa, ou na mera possibilidade de exercer esse contato, ou melhor, na detenção do bem, ou no fato de tê-lo à sua disposição. Então, o corpus quer dizer esse poder físico sobre determinada coisa, o poder que eu tenho de exercer esse contato diretamente, né? A detenção dele. Já o ânimos é o elemento volitivo, é a intenção, é o que está no ânimo daquela pessoa que detém o bem. Então, o segundo elemento é o elemento volitivo, é a intenção de exercer sobre a coisa um direito, o direito como se proprietário fosse, né? De ser o dono, de se sentir o dono, mesmo que não seja dono. Não basta deter a coisa, mas tem que ter a vontade de ter a coisa para si. Para Savigny, havendo apenas o corpus, sem o ânimo de dono, havendo apenas o corpus, sem o ânimo de dono, teremos a mera detenção, ou seja, a chamada posse natural, que não é a posse jurídica. É o caso, por exemplo, do locatário, seria o caso do locatário, seria o caso do comodatário, do usufrutuário. Então, o inquilino, por exemplo, o inquilino, na teoria de Savigny, ele não tem a posse no sentido técnico, porque ele teria mera detenção. Ele tem o corpus, né? Tem o exercício direto sobre a coisa ali,
a possibilidade de usar e gozar da coisa, né? Tem a posse natural, mas não teria a posse jurídica, porque ele não tem um ânimo de ser proprietário. Ele não tem aquela intenção de ser dono da coisa. Ele sabe que ele é o locatário, sabe que é o comodatário, que é a pessoa que pegou um bem emprestado. Então, se houver apenas o corpus sem o ânimos, nós estaremos diante de detenção, mera detenção. Então, a figura do locatário para Savigny é uma figura de detenção. Já se houver apenas o ânimos, né, a intenção de ser dono, e não houver o corpus, né, o contato físico com a coisa, ou a disponibilidade física da coisa, a posse será tida apenas como um fenômeno psíquico. E aí não interessa o direito. Aí a pessoa que só tem intenção de ser proprietário não interessa. Então, por que essa teoria é chamada de teoria subjetiva? Porque já dá para perceber que ela valoriza demais, né, a questão da intenção. A intenção, o ânimos do agente é muito importante. Então, Savigny, ele diz que o locatário ele não possui o bem, ele não tem a posse tecnicamente do bem, porque ele não tem um ânimos de exercer o domínio sobre a coisa, exercer a propriedade sobre a coisa. Então, para essa teoria, são meros detentores o locatário, o comodatário, o depositário, o mandatário, todo aquele que, por título análogo, tiver o poder físico sobre bens. Então, para Savigny, esse tipo de relação com a coisa, o locatário, o comodatário, o depositário, eles não teriam proteção direta jurídica dos bens. Eles não fariam jus à tutela possessória. Então, por exemplo, se eu moro em uma casa, que eu sou o locatário, eu alugo uma casa, e alguém invadisse essa casa, eu não teria, no raciocínio de Savigny, a proteção jurídica, eu não teria como manejar uma ação para impedir esse esbulho possessório, para impedir essa invasão, para impedir essa turbação. Eu teria que me virar para o proprietário e avisar ele: proprietário, locador, olha, invadiram aqui a casa, faça alguma coisa. Porque, para Savigny, o locatário não tem a posse do bem. Beleza? Então, se fossem turbados do uso e gozo da coisa que está em seu poder, o que o locador, o locatário, o depositário, o comodatário deveriam fazer? Ele teria que se dirigir à pessoa que lhe deu a detenção do bem para que essa pessoa faça alguma coisa, para que essa pessoa invoque a proteção possessória, para que essa pessoa vá na justiça entrar com ação devida. Beleza? Essa teoria ela foi muito recebida no século XIX, né? E o grande mérito dela foi conseguir dissecar, distinguir a posse da propriedade. Então, deu uma autonomia à posse, essa teoria de Savigny, ela teve esse mérito, esse mérito veio do fato de que ela conseguiu explicar por que o uso dos bens adquire relevância jurídica, né, fora da estrutura da propriedade privada. Então, ele conseguiu dissecar a propriedade em outro elemento, que foi a posse, né? Mas, modernamente, a teoria que a gente abraça é a teoria objetiva, a teoria de Ehring sobre a posse. O que diz Ehring? Ehring diz o seguinte: para constituir a posse, basta ter o corpus, basta ter o domínio sobre a coisa, o domínio físico sobre o bem. Este é o possuidor. Ele não precisa ter a intenção de ser dono, mas se ele estiver com a coisa sobre o seu domínio, sobre o seu poder, ele tem a posse. Então, locatário, se eu sou locatário e alugo um imóvel para morar, isso já me transforma em possuidor. Eu não preciso pensar que eu sou o proprietário. Eu não preciso ter o ânimos de ser proprietário, mas apenas o domínio sobre a coisa, eu tenho um cuidado sobre a coisa, eu moro na casa, eu cuido do jardim,
eu tomo conta da residência. Então, essa relação, esse vínculo físico com a coisa já confere a posse. Porque dizem, Eric, que o elemento anímico, o ânimos, ele está íncito no poder, de fato, exercido sobre a coisa, sobre o bem. Então, o que é a posse para Ehring? Para Ehring, posse nada mais é do que o poder de fato sobre a coisa. É o poder de fato. Ao passo que propriedade é o poder de direito. Poder de direito. E Ehring, o que é posse? Poder de fato sobre a coisa. E propriedade é o poder de direito. Beleza? Então, para a teoria objetiva de Ehring, o que é a posse? Posse é igual ao corpus. Posse é igual o domínio sobre a coisa. O ânimos, ele está inserido no corpus, ele estaria subsumido no corpus para Ehring. Beleza? A posse seria a mera porta de entrada para a propriedade, ou a propriedade sem a posse, como diz Ehring, seria o tesouro sem a chave. A teoria objetiva, ela repele a conceituação de posse, que se baseia no elemento puramente subjetivo, né? No ânimos de ser dono, pois está implícito no poder de fato exercido sobre a coisa. Então, Moreira Alves diz, o ânimos para Ehring é a consequência da vontade do corpus, razão porque se acham ambos indissoluvelmente ligados. Então, para ele, está ligado uma coisa na outra. Então, quem exerce a posse, obviamente, se comporta como se dono fosse. Eu emprestei para a Nayara aqui o meu celular, e ela está na rua, exercendo a posse dele, fazendo ligação. O comportamento dela já traduz como se proprietária ela fosse, no raciocínio de Ehring. Então, não precisa a gente investigar o que a pessoa está, qual é o ânimos dela, até porque é uma missão ingrata, né? A gente conseguir entrar no pensamento da pessoa, desvendar o verdadeiro ânimos de cada um. Então, ele faz uma fotografia do que está se vendo. O que a gente está vendo? A gente está vendo a Nayara com o celular na mão. Então, aquilo já traduz a posse. Eu não preciso investigar o ânimo de Nayara, assim, se ela está com aquele celular na qualidade de um objeto emprestado ou alugado, ou ela mesma comprou, para caracterizar a posse. A posse se caracteriza com o fato de ela estar exercendo o domínio sobre a coisa. Por isso que chama de teoria objetiva. Ela é objetiva. Quem é que está aqui exercendo o domínio? Esse é o possuidor. Esse é o possuidor. Então, essa teoria, a teoria de Ehring, ela dispensa a intenção de dono. Dispensa a investigação sobre a intenção de quem está exercendo. Coisa que Savigny quis fazer, né? Savigny tinha que investigar a intenção da pessoa para saber se tinha posse ou se não tinha. Então, aqui não. Para caracterizar a posse para Ehring, não precisa a gente investigar a intenção da pessoa em relação ao seu domínio. Então, a figura do locatário é de possuidor? É. A figura do comodatário de quem pegou um bem emprestado é de um possuidor? É. A figura do depositário, que é aquele que recebe um bem em depósito, mediante remuneração ou não, para guardar por um período, para depois devolver ao dono. Quem detém o depósito, quem guarda o bem, é possuidor? É. Na teoria de Ehring. Beleza? Então, essa teoria, ela reveste a posse de grande utilidade prática para o proprietário. Porque aí o proprietário, ele pode usar ele mesmo o bem, né? O proprietário mesmo, exercer a posse, ou então ele pode ceder essa posse de modo oneroso, através de uma locação, de uma permuta, de uma troca, de uma venda, ou gratuitamente, de um comodato, de uma doação, né? Comodato é um empréstimo e a doação é um contrato gratuito no qual se entrega o bem sem nenhuma retribuição. Então, é possível ceder a posse, o que a gente destaca até as duas coisas, né? A gente consegue visualizar melhor as duas coisas. Então, para Ehring, o que importa é o uso econômico
ou a destinação socioeconômica do bem. Pois qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior com a pessoa. Então, se eu sou locatário, moro num condomínio, e todo mundo sabe ali que eu alugo aquela casa e moro ali, todo mundo me identifica como possuidor. Né? Identifica como possuidor. O próprio Eric traz um exemplo claro. Se encontrarmos num bosque um feixe de lenha devidamente amarrado, está evidente, devido à situação da própria coisa, que ele está sob a posse de alguém, né? Chegou, tem um pouco de lenha amarrado ali, como se tivesse guardado para alguém. Não tem ninguém próximo, mas a gente está vendo aquilo ali. Aquilo ali é res nullius? É res derelicta? Não. É coisa de ninguém? É coisa abandonada? Muito provavelmente não. Então, esse exemplo de Ehring é o seguinte: se você está vendo um feixe de madeira ali amarrado, você não pode se apossar daquele bem, porque muito provavelmente você está cometendo um crime, um furto. Porque a posse ali dá para você perceber, né? Dá para você perceber que alguém é possuidor daquele feixe de lenha ali. Igualmente, se virmos alguns materiais juntos a uma construção, mesmo sem ali estar o seu possuidor, exercendo o poder direto sobre a coisa, a circunstância das obras e dos materiais indica a existência de posse de alguém, obviamente. A gente está vendo ali uma casa em construção, tem umas telhas do lado, umas pedras, uns tijolos. Obviamente, você não vai passar ali e pegar, vou pegar essas telhas aqui porque acho que não é de ninguém. Não, obviamente que aquilo ali é material da construção, né? Então, esses exemplos são legais, interessantes, que Ehring usa para descrever que, mesmo que não tenha uma pessoa ali com a relação direta, mas a situação por si só já pode traduzir uma posse. Beleza? Ok. Então, para a teoria de Ehring, a posse é condição de fato da utilização econômica da propriedade. O que é a posse? A posse é a condição de utilizar aquela propriedade economicamente. Quem é que está utilizando aquela propriedade economicamente? É o possuidor. Para Ehring, o direito do possuidor faz parte do conteúdo do direito da propriedade. Então, Ehring diz, olha, a posse é um aspecto da propriedade. A posse faz parte do direito da propriedade. Um dos elementos da propriedade é a posse. A posse é um meio de proteção do domínio, ou seja, o locatário ele pode se voltar contra aquele que injustamente queira tomar seu bem locado, alugado, o bem que ele alugou, mesmo diante do proprietário. Então, se eu tenho um contrato de locação, eu sou locatário, e o proprietário quer entrar aqui na minha casa, eu posso proibir ele de entrar, mesmo ele sendo proprietário. Eu posso consentir que ele entre, é outra coisa. Ele pode tratar comigo, Marcelo, eu vou mandar aí uma pessoa, estou querendo vender um imóvel, você não está afim de comprar, que eu já lhe perguntei, eu vou mandar uma pessoa aí para olhar um imóvel, um corretor para avaliar, beleza, aí eu vou deixar ele entrar. Eu vou autorizar a entrada desse, porque a posse quem exerce sou eu, por meio do contrato de locação. Então, a posse é uma proteção do domínio que pode ser, inclusive, exercida contra o proprietário, contra o próprio proprietário. Também, a posse é uma rota que conduz à propriedade, reconhecendo a posse como um direito. Beleza? No Código Civil, meus amigos, vocês vão ver que o Código Civil ele não conceitua o que é posse. Ele não diz assim, posse é isso e isso, né? Ele não faz. Agora, claramente, o Código Civil adotou a teoria de Ehring. Claramente, o Código Civil, repetindo a fórmula do Código Civil 16, ele distingue posse de propriedade. Ele distingue a posse da propriedade se filiando à teoria de Ehring claramente. Então, para o Código Civil, outro elemento que traz a independência da posse é porque, para o nosso Código,
não se requer a intenção de dono, nem o poder físico sobre o bem para se caracterizar a posse. Então, a posse, ó, não requer nem intenção de dono, nem poder físico sobre o bem, apresentando-se como uma relação entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a sua função socioeconômica. Então, se eu sou locatário de um bem, eu posso sublocar esse bem para outra pessoa? Posso, se não houver nenhum impedimento no meu contrato de locação, eu posso sublocar. Então, é possível essa relação de domínio, né, de poder sobre a coisa, tá bom? E aí o artigo 1196, que inaugura, né, a seção sobre a posse. Deixa eu ver aqui rapidinho um negócio aqui. 196. 1900. Que 196? 1096, peraí. Aqui na apostila, né? Considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Então, quem é possuidor para o nosso Código Civil é aquele que exerce em seu próprio nome, né? Que exterioriza em seu próprio nome algumas das faculdades do direito de propriedade, seja ele proprietário ou não. Ok? Então, regra geral, o Código Civil adota que teoria? A teoria de Ehring, a teoria objetiva, a teoria que não vai buscar qual a intenção daquela pessoa em relação ao bem, o ânimos dela, mas sim a fotografia daquela situação fática, né? Possuidor é aquele que a gente está vendo na fotografia ali que exerce o domínio sobre a coisa. Agora, em alguns momentos, o Código Civil ele faz concessões à teoria subjetiva. Em alguns momentos, o Código Civil ele dá valor para o ânimo, para a intenção de ser proprietário, a intenção de querer adquirir, né? Em alguns momentos, quando, por exemplo, quando o Código Civil fala da uso capião, a uso capião é a prescrição aquisitiva, né? Uso capião é a pessoa adquirir a propriedade de um bem pelo decurso do tempo. A gente vai ver que tem várias espécies de uso capião, né? Extraordinário, ordinário, especial urbano, tem várias espécies, mas, regra geral, a uso capião é o seguinte: a pessoa ficou como possuidora de um bem por um determinado período, até que ela se torna proprietária. E a gente vai perceber que, em algumas modalidades de uso capião, essa intenção de se comportar como dono, ela é relevante. Então, o que a gente pode dizer sobre o Código Civil? Regra geral, ele adota a teoria de Ehring, a teoria objetiva, mas, pontualmente, o Código Civil, como, por exemplo, no caso do uso capião, do Instituto do Uso Capião, ou da uso capião, né, que é o correto, palavra feminina, né, uso capião, a uso capião, em alguns momentos, como na uso capião, o Código Civil faz uma concessão à teoria de Savigny. Por quê? Porque importa para o Código Civil, porque ele vai se voltar para o ânimo da pessoa. Tá ok? Professor, uma dúvida, posso tirar? Pode. Eu peguei um caso agora no SAJU, na extensão aqui da UFBA, Pegou o que quê? um caso agora no SAJU. Sim. Você está me ouvindo? Tô. É porque está falhando um pouquinho, mas eu estou ouvindo. O que acontece? O assistido comprou uma casa que estava com um inquilino. Aí, esse inquilino decidiu não sair da casa, já tem um tempo, e agora ele entrou com uso capião. Ele realmente tem a posse da casa nesse momento? Porque o que acontece? Quando esse assistido comprou, ele já estava lá, mas ele falou que ia deixar por um tempo ele ficando, mas depois ele iria sair. Acabou que o inquilino não saiu e agora ele quer entrar com a ação de uso capião, né? Entendi. Ó, tem que ver o tempo que ele está,
né, morando nessa casa. Eu tenho quase 30 anos aí. 30 anos, né? Tem que ver a que título ele está morando lá, né? Essa ocupação dele, a que título ele é, que ele está morando, a situação concreta, e aí pode ser que esteja configurado o usucapião, né? Mas como você falou que ele tinha um contrato de locação anterior, né? O proprietário, não é isso? Você mencionou? Isso. Isso pode mudar na caracterização aí do usucapião. Que a gente vai estudar, a gente vai ver com as hipóteses de usucapião e a gente vai ver que depende do período, se dispensa boa-fé, em alguns casos não importa exatamente a boa-fé, em outros casos, a depender do prazo, pode ser que num prazo mais curto, o possuidor de boa-fé ele consiga a aquisição da propriedade. Mas, assim, havendo um contrato de locação, fica um pouco prejudicado para ele conseguir essa usucapião. A gente vai ver depois com calma as possibilidades de usucapião, e aí eu vou pedir para você renovar essa pergunta, se ainda tiver com esse tipo de dúvida, mas com mais detalhes, assim, de quanto tempo ele está no imóvel, quando ele começou a morar, que título ele começou a morar lá, se ele começou a morar, se ele invadiu o terreno, se foi uma locação, enfim. Aqui, desde que ponto ele se negou a deixar o imóvel, quando foi que o atual proprietário entrou na justiça, tudo isso aí vai influenciar para a gente saber se ele vai fazer jus a essa usucapião ou não. Beleza? Obrigada, professor. Valeu, são vários detalhes aí para a gente conseguir chegar em uma resposta no caso concreto. Beleza? Galera, já na verdade deu 8h18, eu vou ficar aqui, ó, de conceito da posse. Ficar aqui, conceito de posse para a próxima aula, tá bom? Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, até a próxima. Eu vou mandar por e-mail essa apostila aqui, tá bom? Para vocês. Boa noite. Bons colegas. Até semana que vem. Um abração.